falar sobre a Arboleda, né? Sobre esse retorno do Arboleda, sobre isso. Vamos misturar um pouco de informação com opinião, para vocês entenderem um pouco também do meu lado e do que eu tenho sobre isso. Primeiro ponto, é importante trazer que o Arboleda, ele sempre teve uma passada de pano dentro do São Paulo. O Arboleda, e talvez pela pessoa que ele é, não só pelo profissional que ele é, de ser um cara que mesmo com 35 anos ainda parece que vive a vida como se fosse realmente um adolescente ou uma pessoa mais jovem, e tá tudo bem, eu acho que cada um decide o seu estilo de vida, mas isso é um fato, ele é assim. Desde 2017, quando ele chega, em vários momentos o São Paulo passa um pano pro Arboleda por conta do lado técnico. Essa passada de pano acontece em vários momentos, como, por exemplo, no início do ano, eu condenei isso, eu não achei legal, mas eu não poderia falar os motivos naquela época. E muita gente, falou, se estava combinado entre Arboleda e São Paulo, tá tudo bem. Vou dar um exemplo, claro, este ano. Vou dar dois exemplos este ano, para vocês entenderem como o Arboleda ele sempre fez isso, e sempre fez isso. A reapresentação do São Paulo, se eu não me engano, em janeiro, estava marcado para o dia 10. O Arboleda, ele avisa 2 dias antes, 1 dia antes, ou quase às vezes no dia, tive um problema aqui no voo, tive um problema não sei com quem familiar, tive um problema de não sei o quê, eu preciso ficar mais 2 dias, vocês me dão mais 2 dias? E aí o São Paulo, tá bom. E dava mais 2 dias. E tanto é que ele se reapresentou no São Paulo 2 dias depois dos demais atletas. Vocês vão lembrar, quando a apresentação ainda era lá em Cotia. Teve uma outra vez, e isso todo mundo passava pano pro Arboleda, tá? Teve uma outra vez, por exemplo, que o Arboleda, após o jogo contra o Palmeiras, a gente é eliminado esse ano na semifinal do Paulista, a reapresentação teve 5 dias de folga, a reapresentação marcada para o 6º dia, o Arboleda, a mesma coisa, tô aqui no Equador, preciso de mais tempo, tal. Mais 2 dias de folga para o Arboleda. Em vários casos, o Arboleda chegou atrasado em treino. Chegava um pouquinho depois, coisa assim de, 10 minutos, 15 minutos, às vezes meia hora atrasado. E aconteceram em muitas oportunidades do Arboleda não aparecer no campo porque ele estava na parte interna, porque ele tinha perdido 1 ou 2 dias a mais do que os demais jogadores na reapresentação. Então isso sempre aconteceu. E isso, o Rui Costa sempre viu isso. O Rui Costa sempre viu a antiga gestão passando esse pano para o Arboleda. Esse ano aconteceu de novo, o Rui Costa foi segurando, foi falando, mas aqui não vai ser mais assim, o Arboleda foi fazendo isso. E aí, quando acontece o fato dele acabar ficando pé da vida com o Roger Machado, ele teve uma conversa com o Arboleda. Eles chegam no Arboleda e falam, Arboleda, seguinte, para esse jogo contra o Inter, você tá de volta, porque ele foi resolver os problemas particulares dele lá no Equador, e ele volta. Arboleda, você tá de volta, só que para os próximos jogos eu não vou utilizar você. Tanto é que ele volta antes das quartas de final contra ele volta do Equador, o Crespo na ocasião não coloca depois na semifinal para ele jogar, e alguns jogos, agora minha memória falhou, mas o Crespo já tinha tirado ele de alguns jogos. Mas aí vem o Roger, e o Roger já sabendo dessa situação do Arboleda. E aí o Roger conversa com o Arboleda e fala, você teve que ficar 2 dias aí fora da reapresentação. É verdade, foi a reapresentação. Com o Roger, o São Paulo teve uma sequência de jogos, aí teve uma semana cheia para trabalhar. Agora vai me falhar a memória, mas foi uma semana que o São Paulo teve uma semana cheia, ou até um pouquinho mais que isso, e o Roger deu alguns dias de folga para os atletas, acho que foram 2 dias de folga. O Arboleda de novo chega depois. Acho que foi a data FIFA. Foi uma data FIFA. Que o Roger dá folga, e aí depois o Arboleda chega 1 ou 2 dias depois, se não estiver enganado. E aí o Roger fala, Arboleda, você chegou 2 dias depois, o Tolói tá bem, fisicamente, e até
eu preciso que você melhore fisicamente, a gente vai fazer um trabalho de saída de bola com você, porque o Tolói ele tem uma boa saída de bola, para esse jogo contra o Inter eu vou botar o Tolói. E aí depois do jogo, há uma nova conversa na sexta-feira do Roger com o Arboleda, explicando os motivos dele também não colocar o Arboleda como titular contra o Cruzeiro. O Arboleda entende, foi uma boa conversa entre Roger e Arboleda, na visão do Roger. Estou trazendo a visão do Roger. E aí, do nada, o Arboleda some. Fica puto da vida. Antes, conversa e antes de fugir. Aí ele sai dessa conversa boa com o Roger. Só que aí, depois, ele vai até o Rui Costa. E o Rui Costa e ele tem uma conversa um pouco mais ríspida, onde o Rui Costa, basicamente, e o Rui Costa ele tem um perfil de ser um cara mais firme, mais centralizador nas ideias. O Rui Costa, quando ele tem poder, é ele que manda aí, ponto. Tanto é que no departamento de futebol, pós-saída do Casares, o Casares ainda dava pitacos, tá? E o Rui Costa meio que se colocava no lugar dele, porque ele não ia peitar o presidente. Só que o Macis, ele teve um outro perfil. O Macis deixou o Rui Costa livre para fazer o seu trabalho. Isso é perfil. A gente pode questionar os trabalhos e gestões de um presidente para outro. Isso tudo bem. Mas são só perfis. Um gostava mais de ser participativo, o outro deixava o seu liderado ter um pouco mais de poderes. Isso é perfil. E aí há uma discussão muito forte entre Arboleda e Rui Costa, uma discussão que passou do âmbito de esportivo, foi algo pessoal, falando que o Arboleda era indisciplinado, que aqui agora, comigo aqui não vai ser mais assim. O Rui Costa queria botar o Arboleda na linha. E o Arboleda, pela história que ele tem no São Paulo, ele acreditou que isso não era para acontecer e a briga foi feia entre as duas partes. A discussão foi feia entre as duas partes. E aí o Arboleda fala, quer saber? Não vou. Então ele era aguardado, ele vai embora na sexta, ele era aguardado no sábado, não apareceu. E aí foi aquele corre-corre e tudo, de todo mundo, né, procurando o Arboleda. E ele estava meio que de saco cheio. Né? Não só pelo Roger ter tirado do time, mas principalmente pela conduta do Rui Costa. Talvez se... Isso eu estou trazendo a visão do Arboleda, tá? Isso não estou colocando juízo de valor, porque só os dois sabem o que cada um falou para os dois, tá? E aí, o Arboleda some ao Rui Costa. Esse cara não joga mais. Enquanto eu estiver aqui, esse cara não joga mais. Porque o Rui Costa, obviamente, tratou a situação como ele foi moleque, ele foi antiprofissional, não existe fazer o que ele fez. O Rui Costa ficou possesso com essa situação. E aí a ideia inicial do Rui Costa era uma rescisão. Rescinde o contrato e esse cara vai me pagar a multa. Ponto. Porque ele que está abandonando o trabalho. Só que aos poucos, e conforme o Arboleda foi ficando lá, e o tempo foi passando, o jurídico do clube foi falando, Rui Costa, não dá para fazer isso. Rui Costa, não dá para fazer isso. E aí, no fim das contas, o Rui Costa, a mando do jurídico, fala, cara, você vai ter que fazer uma rescisão amigável com ele. Você vai ter que sentar com ele para encontrar um bom senso. Porque não dá para rescindir, não dá para a gente ter dinheiro na justiça. A justiça de futebol vai sempre dar caso ganho para o atleta. Para o clube é muito difícil. Tem que ser um caso muito específico para o clube sair ganhando. E aí, na roda de conversa, vem Arboleda, Pepe Chamorro, Rafinha e Rui Costa, para conversar sobre o futuro quando ele volta ao Brasil. E é importante já trazer também que todas essas fake news de que o Arboleda estava devendo não sei quem, não sei o que lá, jurado e tudo, isso era tudo mentira. Tanto é que o Arboleda está em São Paulo normalmente. Tá? Isso nunca... O Arboleda tem uma vida agitada e aproveitaram da vida agitada dele para criar um monte de mentiras. Isso não procede, tá? Isso já de antemão. Nunca foi verdade isso, tá? E aí o Arboleda volta, eles têm essa conversa, e aí o Pepe Chamorro, que é empresário do Arboleda, mostra para o Rui Costa pelo menos 10 clubes no Brasil que queriam saber mais detalhes da situação do Arboleda, incluindo até o Corinthians. Hoje eu posso falar. Era Santos, Corinthians, Vitória, Botafogo, Vasco, Grêmio, Inter. Enfim, não vem ao caso também. Querendo saber dessa situação do Arboleda. O Rui Costa olha para a mesa, olha assim para o cenário e fala, cara, se a gente rescindir de maneira amigável,
eu não pago nada para ele, ele não paga nada para mim, esse cara pode ir pro Corinthians, esse cara pode ir pro Grêmio, esse cara pode ir pro Internacional arrebentar, e aí eu vou dar, e até foi no âmbito até pessoal do Rui Costa. Cara, eu não vou dar esse gostinho pro Arboleda. Eu não vou rescindir de maneira amigável, que é o que ele quer. Eu não vou fazer isso, senão eu vou ser tratado como otário aqui. Então eu não posso fazer isso. E aí foi se conversado ali para, ó, $1 milhão, você encontra um destino, me paga isso e tá tudo certo, a Arboleda tá livre. O problema é que esse clube não chegou, mesmo não chegando, o Rui Costa não iria utilizá-lo, e aí agora, sem o Rui Costa, o caminho tá livre para ele voltar. Acho que a gente conseguiu contextualizar e resumir para vocês toda a história, tá? O Rui Costa era um impeditivo para o Arboleda voltar. E o Arboleda tinha um problema que virou pessoal com o Rui Costa, tá? Só que aí agora vamos esquecer do Rui Costa um pouquinho, tá? Porque acho que tem muitos erros. Eu acredito, Alex, que o Rui Costa errou muito. O ano do São Paulo em 2026 foi detonado pelo planejamento dele e pelas escolhas dele. Ele errou em quase tudo, talvez nas contratações, talvez no máximo um coronel não precisaria, o Dória foi ruim, uma contratação ruim, no mais trouxe alguns bons reforços e tudo, enfim, mas como um todo, o trabalho do Rui Costa, ele tendo plenos poderes esse ano, foi péssimo. E a demissão era justa pela falta de capacidade dele ter realmente ter feito um bom trabalho este ano. Mas, na verdade, ele acabou saindo por questão política. Só que, dito isso, ao meu ver, minha opinião, neste caso, o Arboleda, eu acho que o Rui Costa foi bem em tudo. Alex. Porque Alex, eu acho, na minha visão, e até eu fui perguntado pelo Marcelo Saed lá no grupo de membros, sobre a minha opinião sobre o Arboleda. Eu acho que diante de tudo que ele fez, eu não reintegraria o Arboleda. Se eu tivesse esse poder de voto, eu votaria pelo não. Porque o que ele fez, eu acho que é muito grave. Pela pessoa, pelo profissional que ele é. Alguém que tinha quase 10 anos de clube. E para mim é um cenário muito triste a gente chegar a essa discussão. Por quê? Porque mostra a falência do clube. A gente vai se rebaixar a isso por necessidade, porque é uma necessidade, a gente precisa de zagueiro. A gente precisa do Arboleda. E isso é o que mais me pega. E é o que mais me deixa triste. A gente precisar do Arboleda. Porque o Alan Franco não dá conta, porque o Tolói não dá conta, porque o Sabino sozinho não dá conta, e o resto é tudo garoto. Me dói na alma saber que a gente não tem um executivo de futebol competente o suficiente para contratar um zagueiro decente. Foi tentar o Domingos Duarte, que parecia ser bom, parecia que era uma boa oportunidade, não conseguiu fechar negócio. O Arthur Chaves, que também parecia uma boa, não fecha. Não dá um poder para o scout ofertar outros nomes. A incompetência profissional do São Paulo no seu futebol é tamanha que a gente vai precisar dessa reintegração do Arboleda. O que me dói, porque na minha visão, ética, de orgulho, moral, para mim o Arboleda nunca mais deveria vestir a camisa do São Paulo, para mim não devia nem estar treinando. Para mim, quando ele foi embora, ele deveria ter ido embora para nunca mais voltar. Para mim, a reunião, quando ele volta, não devia ser nem no CT. Era para ser em algum restaurante, algum shopping, algum cowork, qualquer outro lugar, menos no CT da Barra Funda. Porque o que ele fez, na minha visão, foi uma traição. Foi um abandono. É a mesma... assim, cara, desculpa trazer contextos, mas é a mesma coisa que você tem um ente querido, você é pai, você é mãe, você é namorado, esposo, e você abandonar essa pessoa, depois de 10 anos de relacionamento. Você simplesmente vai embora, fala, acabou pra mim. Sou pai, mãe, sou filho, vou embora, ponto. Isso, e assim, é importante trazer, eu perdoo o Arboleda. Quem sou eu para perdoar o Arboleda? Mas eu, como torcedor do São Paulo, eu perdoo o Arboleda, tá bom, Arboleda. Tomou uma decisão intempestiva, porra, foi embora, ficou pé da vida, pô, beleza, somos seres humanos. Você tomou uma atitude intempestiva e tá tudo bem. Se você também reconhece o seu erro, pra mim tá tudo bem. Eu te perdoo, tá tranquilo. Só que agora, perdoar é uma coisa, aceitar de volta, aí é uma outra história. Aí você faz um papel de otário.
Então, assim, na minha visão, o Arboleda jamais voltaria a jogar pelo São Paulo. Jamais. Jamais, 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 jamais. Mesmo agora, encontra um novo clube, se vira, meu irmão. Se vira, meu irmão. Mas no São Paulo tu não joga mais. Se eu tivesse que, você tem que manter o atleta trabalhando, então contrata uma academia, faz uma parceria ou leva ele, deixa ele lá em Cotia, faz alguma coisa. Mas para mim o Arboleda não deveria mais jogar no São Paulo. Mas eu entendo a gente precisar. Eu entendo a gente precisar. E a gente se rebaixar isso. E é o que mais me entristece. A gente vai ter que se rebaixar porque a gente precisa do Arboleda. E isso é muito triste. E isso é o espelho e o contexto do que o São Paulo virou nos últimos anos. Um clube que tem um profissionalismo zero, uma transparência abaixo de zero, uma responsabilidade, um cuidado, um zelo, um profissionalismo que beira o ridículo. Então, o Arboleda vai voltar. Não sei como vai ser a relação com a torcida, eu tô vendo que está sendo muito dividida. Eu não vou perseguir o Arboleda, tá? Eu não vou ficar nessas, porque enquanto ele estiver vestindo as cores do São Paulo, agora, paciência. Eu vou ter que torcer por esse cara porque eu torço pelo São Paulo. Mas é muito triste a gente chegar nessa situação. É muito triste. É muito triste mesmo. E eu espero do fundo do coração que seja talvez o último episódio que a gente tenha que rebaixar a história do São Paulo. Que a gente tenha que descer o nível do São Paulo. Porque daqui para frente, agora sem Rui Costa, eu espero que pelo menos Rafinha, Macizo e o novo executivo de futebol comecem um trabalho minimamente decente. Porque a gente está cansado, pai. A gente está cansado. Tá fogo. Tá foda. É política, é futebol, é tudo. Até a base, que era o Alconcur, agora também tá bem mais ou menos. Então, enfim, é isso. Sobre o Arboleda, é mais ou menos isso que eu penso, o que eu acho. Quero saber de vocês nos comentários. De maneira respeitosa, como eu disse, eu entendo quem acha que o Arboleda tem que voltar. Eu entendo isso, porque é uma necessidade. O triste é a gente precisar do Arboleda. Para mim, esse que é o principal fator.